Acabou mesmo, vai deixar saudade. Eu começo hoje, em vez de só lhe dizer olá, tudo bem, eu já vou dizer até logo, porque a gente não vai se esquecer. Esse é o último programa dessa temporada, vivemos 13 semanas juntos com meus convidados aqui tão especiais e discutimos profundamente um grande personagem da Bíblia que entra para a minha vida como um referencial de transformação, luta, mudança e fé, Tiago, o irmão mais velho de Jesus, que depois descobre a verdadeira razão de ter convivido com o Messias, aguardando a volta de Cristo. Essa é uma semana especial, jovem. É o Natal chegando. Na quarta-feira vai ter muita gente vivendo as vésperas de Natal de uma maneira especial. Na quinta-feira, muita gente acordando para viver o Natal. E eu te pergunto, o que é que você leva desse ano? O que é que você espera para os próximos dias? Como é que vai ser o teu Natal? A gente sempre pensa em gente feliz, desembrulhando presentes, crianças brincando em volta da árvore, aquela curtição de família. Mas eu sei que talvez tenha um jovem me assistindo cujo Natal, quem sabe, não vai ser tão especial. Talvez você leve uma solidão no coração, talvez quer fugir dessa data, eu sei. A gente já passou por momentos de altos e baixos nessa vida. Eu quero apenas dizer para você que nesse Código Aberto, último programa dessa temporada e prévia do Natal chegando nessa próxima semana, você é bem-vindo aqui. A gente vai encerrar o estudo e vai colocar você em nossas orações. Porque o programa Código Aberto é esse jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. Eu agradeço a tua audiência, eu agradeço a tua mobilização. Tenho escutado em muitas igrejas, congressos e públicos que eu me encontro dizendo, pastor, eu estou curtindo o Código Aberto, a gente está se envolvendo com a Palavra de Deus, tenho assistido, tenho lido e tenho orado a lição, a Palavra de Deus e a certeza da esperança. É meu último convite para você nessa temporada. Entra no Face, dá um like lá, podemos fazer um batalhão de centenas de milhares de fãs. Não são fãs do Código, não são fãs da TV, fãs de um apresentador, são fãs de Jesus. São seguidores do Mestre, gente apaixonada por falar da volta de Cristo. E nesse último programa dessa temporada, eu desafio você, jovem, a fazer uma extraordinária diferença no mundo virtual nas redes sociais, mas também no mundo real dos relacionamentos de pessoas que estão em volta de você. Feliz Natal! Esse é o nosso recado para você. Feliz Super Natal com aquele que é a razão do Natal existir, Jesus Cristo. Convidados, hoje podemos gastar um pouquinho mais de tempo, porque é o último programa, Diegão, vou sentir saudade, Thaisa. Deus te abençoe muito, Isaac. Foi bom demais, Andiara. E eu sinto que Deus tem um sonho para vocês também de uma maneira extraordinária. E agora é Natal, né? Clima de Natal, o que é que aconteceu, como é que foi o ano, o que você leva para esse Natal e me diga, um presente pessoal, espiritual e relacional que você desembrulha nessa semana de Natal, Andiara. Meu ano foi muito bom. Eu quero agradecer a Deus pela energia que Ele me deu para chegar até aqui. Não realizei tudo que eu planejei lá no início, mas realizei coisas que eu nem imaginei que fosse realizar. Então, eu quero desembrulhar a gratidão. Eu tenho gratidão no meu coração e eu quero agradecer a Deus porque Ele vai aonde eu estou. Ele não espera que nós nos acheguemos a Ele. Ele me busca o tempo todo, eu sinto isso. Que Ele me encontra. Deus abençoe muito você com mais sonhos ainda para o ano que vem. Né? Sim, cheio de expectativas para o próximo ano. Isaac, o que é que você desembrulha de presente de Natal que vem do céu? Primeiro eu quero agradecer a Deus por ter abençoado a minha avó, a mãe da minha mãe. No meio do ano ela passou por uma cirurgia bem complicada, mas a restauração, a cura de Deus foi muito bom, né? E quero mandar um beijo, claro, para toda a minha família, meus pais, meus 507 irmãos. Não, brincadeira, são só 3. Mas é bastante. Hein? Mas, pessoalmente, assim, dentro de um crescimento espiritual, eu comecei o ano como Tiago, assim, sabe? Um fariseuzinho. Olha aí. Eu me envolvi muito com a igreja no ano passado e foi um pouco frustrante em alguns aspectos. Você acaba olhando para os outros e não vendo tanto envolvimento, e você fica muito frustrado, né? Você fala assim, poxa, não sei o que lá. E eu li um livro que mudou muito a minha vida, né? Que chamava Fariseus por Acidente. Quando você não quer ser fariseu, mas você acaba sendo por acidente. E aquilo foi uma chicotada nas minhas costas, assim, que eu estou sendo fariseu. Não do jeito que eles eram, mas do jeito que a gente pode ser. Olha aí. E aquilo me deu uma humildade muito grande. E foi assim, um prazer muito grande acompanhar essa história de Tiago, como ele começa e como ele termina. Então, acho que o presente maior que Deus me deu foi poder
talvez terminar esse ano que nem Thiago. Deus Só que no abençoe. Fim. Que legal, Isaac. Sinceridade máxima aqui no código, né? Thaisa, e você? São tantas coisas para agradecer que eu fico sem saber até por onde começar. Deus permitiu que eu terminasse um mestrado, bem suado. Por conta do sábado, um mestrado que deveria ser em 2 anos, eu fiz em 5. É mesmo? Porque as aulas eram quinta, sexta e sábado, então eu só assisti aula de quinta. De 2 anos para 5 anos. Então, assim, e é persistência, né? Eu não desisti, e Deus permitiu que eu terminasse. E lancei livro, e coordenei a área de jovens lá em Salvador. Um beijo para toda essa galera da área central. E missionária. Então, assim, Deus permitiu que eu realizasse os meus sonhos e agora, esse novo ano, Ele vai permitir que eu realize os sonhos dele. E olha só, telespectador, veja o brilho no olhar e o sorriso no rosto da Thaisa, dizendo que por obedecer a Deus, um mestrado que duraria 2 anos passou para 5. E nem por isso você está arrependida. Nem um pouco. Na verdade, eu estou muito feliz por ter conseguido. Deus seja louvado. Testemunho máximo de persistência, perseverança e garra. Não venha me dizendo que Deus não tem um plano para você e vale a pena você perseverar. Deus seja louvado, Thaisa. Amém. Presentão de um ano especial. Teu testemunho. Tá bom? Fala, pastor. E aí? Minha gratidão é muito grande também, porque esse ano, na verdade, começando no ano passado, eu e meu amigo pastor Júnior, que a gente tem esse ministério pela internet, a gente programou um evento de jovens, né, Fator 40, para poder unir jovens e falar sobre como usar as artes, como usar a arte para pregar o evangelho. E a gente fez com esse intuito, para a gente era um sonho realizar isso, e deu certo, mas não é isso que eu quero falar, que quero agradecer. O que eu quero agradecer é o que aconteceu lá, que lá houve o rebatismo da minha irmã, a Ingrid, e esse foi um momento de grande felicidade para mim. E eu guardei o ano inteiro essa alegria dessa bênção de Deus ter alcançado a minha irmã e trazido ela de volta, né? Então essa é a minha grande gratidão esse ano. Conheço esse projeto, Deus seja louvado, com pastores que inovam, que não se acomodam e querem alcançar o máximo de pessoas possível. E, Diego, continue assim. Você é um camarada, um amigo, e eu sinto que Deus tem um ministério grandioso para você com a sua criatividade, inovação, virtualização daquilo que é real e realização daquilo que é virtual. Você sabe migrar entre internet e a vida real que a gente vive, e Deus tem um plano grandioso para você. Amém. Todo o seu ministério. Vamos lá. Deide, Natal, você está até de vermelho aí, comemorando o nosso Natal chegando. Diz pra gente, Débora, que presente você desembrulha nesse final de ano? Olha, igual a Thaisa, eu desembrulhei tanta coisa porque esse ano foi um ano de muitas mudanças pra gente, literais, né? Em maio desse ano a gente veio para Jacareí e desde então, ainda mais com esse ministério que Deus deu em dupla pra gente, Deus abriu e tem aberto portas, e principalmente o meu presente que eu desembrulho são as várias almas, várias pessoas que foram transformadas e tocadas por Deus através desse ministério, que é um presente pra gente. Isso eu acho que é o máximo para mim. Que bom, Deus abençoe vocês, casal, casado e louvando juntos, né, Dilson? Amém, que Deus seja louvado. Realmente foi um ano de grandes bênçãos, viu, pastor? Nós agradecemos muito a Deus, porque Ele nos deu a oportunidade de podermos proclamar essa verdade, né? Há tantos lugares que nós passamos durante esse ano. Um grande abraço aí a todo o pessoal do Norte e Nordeste, que sempre recebe a gente com tanto carinho, né? É um carinho povo grande. tão maravilhoso. E a todo o Brasil que tem nos recebido aí, seja na sua cidade, no seu estado, temos certeza que Deus foi glorificado através da sua vida e do seu louvor junto conosco também. Não sabia que você se identifica ainda mais comigo aí na questão da publicidade, né? É verdade. Você tem a formação de publicitário e trabalha aqui na gravadora Novo Tempo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Cantando e trabalhando numa instituição de pregação como essa, Tem é um abençoado privilégio demais. que Deus deu a vocês. Isso, Com um certeza. privilégio mesmo. Amém, amém. Amém. O programa Código Aberto é informal, eu sei que não estamos preparados para isso, mas manda teu microfone ali, pode levar ali para o Sidney. Sidney. Diz para mim, Sidney, quantas vezes você já participou com a gente tocando, o que é que você desembrulha de presente de Natal nesse ano que passou, Sidney? Eu participei acho que foi com a Marcela e o Dodô uma vez aqui, no Código. Lembro. E também em alguns outros programas, né, aqui. Mas esse ano, Deus abençoou também grandemente a minha vida, ministerialmente. O Senhor tem abençoado grandemente a minha casa, a mim, a minha esposa.
E Deus tem engrandecido muito a minha casa, a minha família, abençoado grandemente. Deus seja louvado, Sidney. Amém. Deus te deu o dom dos dedos da música. Eu acho que assim é onde você mais prega e isso é a mensagem que você transmite. Parabéns. Deus abençoe vocês. Estamos encerrando o Código Aberto, essa temporada, e com gosto de Natal. E eu quero aqui dizer para você o presente que eu desembrulho. Você sabe, desde a primeira temporada, essa já é a terceira que eu encerro com você, o tanto que eu sou apegado à minha família, minha filhinha, que fez 5 anos esse ano, minha esposa, que é a minha eterna melhor amiga, só ela sabe o que a gente passa junto. Mas eu quero dizer a vocês, e o Tiago que me assiste aqui como produtor desse programa, eu nunca, passei 5 anos nessa televisão, você me conheceu apresentando Anjos da Esperança, toda quinta-feira ao vivo, nunca imaginei que Deus me reservaria o privilégio de trocar um pouco o perfil do meu figurino e poder invadir, entrar, sonhar, explorar e compartilhar esse universo jovem com você através do programa Código Aberto. Eu digo a você que o meu presente esse ano são essas 3 temporadas lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, sendo cada vez mais pastor e vivendo essa parte devocional da vida cristã. Eu digo a você, jovem, a gente nunca ensaiou nada nesse programa. E o que a gente fala, acerta, erra, que o produtor me sugere, o Tiago é um batalhador aqui na produção desse programa. A gente encerra esse ano dizendo, meu Deus, que o Código Aberto continue sendo esse espaço do jovem estudar a palavra de Deus de um jeito diferente. E jovem, saiba que o meu presente esse ano foi você estar comigo me ajudando a estudar a Bíblia. Porque a gente vê o quanto a gente aprende, pastor Tiago, num programa como esse, vivendo com você as emoções do Face, do Selfie, do Código, os nossos sonhos, compartilhando, concordando, discordando, mas crescendo juntos na direção do céu. Feliz Natal e que venha um ano muito melhor pela frente, né? Vamos fazer uma oração especial. Andiara, ora pra gente, colocando nossos sonhos não ao pé de uma árvore de Natal, mas ao pé do Deus que vai voltar. Oremos. Senhor Deus, te louvamos porque o Senhor é um Deus poderoso e que nos ama de forma inexplicável. Queremos agradecer porque durante todo esse ano, durante todas as lutas e provas que tivemos, o Senhor esteve ao nosso lado. E muitas vezes não entendemos as razões, mas queremos declarar a Ti que nós acreditamos em Ti e que nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Oriente, Senhor, nesse último estudo dessa temporada, que o Senhor possa tocar nos nossos corações aqui e também tocar no coração de cada pessoa que está ouvindo. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Andiara. Semana de presentes, semana de Natal, e a gente quer deixar com você o nosso presente todo especial do programa Código Aberto. Eu sempre falei sobre isso, mas agora de um requinte especial nessa semana natalina. Eu digo a você, peça o seu presente, porque isso aqui é presente para você. Isso aqui é de graça para você. Custa um dinheiro sim, mas nós temos tantos doadores que nos apoiam para poder levar a palavra de Deus ao coração dos nossos jovens. Pegue o seu estudo bíblico, liga para cá, entre em contato. Bom, estamos encerrando, então só vou lhe mostrar que estudamos durante todo esse trimestre o nosso manual. E agora, próximo sábado, eu já vou estar com você com um outro manual, um outro tema, outros convidados, mas sempre o mesmo entusiasmo. E olha, fica a dica, spoiler do próximo programa, hein? Nós vamos estudar Provérbios. Semana que vem, agora você vai entender a viagem nesse mundo de sabedoria que nós vamos descobrir junto com Salomão e junto com o livro de Provérbios. Mas estamos no último programa do livro de Tiago e solta o som, mostra pra gente. Vamos lá, Felipe. Valeu, você foi nosso padrinho por 13 semanas. Teu último recado aqui no Código Aberto. Roda lá. Olá, pessoal do Código Aberto. Nós já chegamos à reta final da nossa temporada sobre o estudo de Tiago. Estamos na última lição. E essa lição, ela praticamente nos ajuda a entender um pouco sobre o Evangelho, que durante muito tempo foi considerado por alguns cristãos um tema que não é esclarecido em Tiago. Embora seja uma epístola pequena, muitas pessoas consideravam que Tiago não pregava o Evangelho porque não falava de salvação pela fé. Nós já entendemos muito sobre os temas de Tiago durante o estudo dessa semana, de o que é fé para ele e de como ele se preocupa muito com a classe oprimida e de como nós devemos amar ao próximo, etc. O Evangelho no livro de Tiago, ele é extremamente prático.
Esse é o tema da lição dessa semana. Obrigado, Felipe. Foi bom ter você com a gente por esses 13 momentos juntos nessa temporada. E eu já passo a bola aqui para o pastor Diego, porque, pastor, estamos encerrando o livro de Tiago. Começamos falando do irmão mais velho, fariseuzinho de Jesus, que era Tiago. E terminamos agora fazendo um apanhado geral da relevância bíblica, teológica e evangelística de Tiago, sob o ponto de vista do Evangelho Eterno, Evangelho de Paulo, Evangelho do Novo Testamento, Evangelho do Antigo Testamento e, acima de tudo, esse Evangelho da Aliança que aponta para o céu. Coloca para a gente aí uma moldura cultural, teológica, histórica disso que envolveu Tiago para entendermos para sempre a importância desse livro até a volta de Cristo. Todo mundo que está acompanhando com a gente aí, lendo no seu manual, vai em algum momento questionar, como nós também questionamos, né, por que essa lição não tem um texto de Tiago. O verso áureo de Jeremias, né, o verso para memorizar, né, verso áureo é mania, o verso para memorizar Jeremias. Os textos básicos da Bíblia são Hebreus, Salmos, Lucas, Romanos, Cadê Hebreus de Tiago novo, aqui? Apocalipse, Tiago não tem. Não. E é proposital, exatamente porque por muito tempo se foi questionado se Tiago deveria estar na Bíblia, se Tiago seria realmente um livro canônico ou deveria ser. Lutero, que promoveu a reforma protestante, que foi uma coisa muito importante para a história do protestantismo, para a história do Evangelho, ele não conseguiu harmonizar Tiago com o restante da Bíblia e ele dizia que a Epístola de Tiago devia ser tirada da Bíblia, ele chamava de Epístola de Palha. Porque ele entendeu que Tiago ia num tom diferente do restante do Evangelho. E a gente estudou aqui e conseguiu desmistificar isso durante essas 13 semanas e deixar bem claro que, muito pelo contrário, Tiago ele só está mostrando pelo prisma da prática e não pelo prisma mais interior, que é o que Paulo falava especificamente. Então, quando você olha por um outro ângulo, você vê a mesma coisa, mas você explica ela de maneira diferente. Então, para deixar isso bem claro e definitivo, o autor do nosso manual aqui, ele decide nem usar Tiago e mostrar como que essa mensagem que a gente estudou nas últimas 12 semanas está presente na Bíblia inteira. Desde lá do Antigo Testamento, passando pela encarnação de Cristo, passando pelo Evangelho da maneira que Paulo revelou, até o Evangelho como está revelado em Apocalipse. Em tudo isso você está vendo exatamente aquilo que foi descrito na prática no livro de sabedoria de Tiago. Fantástico. Agora, quando a gente estudou lá aquela parte de fé e obras, né, Tiago falou assim, pelas minhas obras eu vou mostrar minha fé, eu vou mostrar, né, que eu realmente acredito que eu estou salvo. Só que aí eu lembro daquela história lá do fariseu e do publicano, né, do cobrador de impostos. E lá o fariseu começa a orar assim, Senhor, eu te agradeço porque eu jejuo, porque eu devolvo meu dízimo, ou seja, eu te agradeço porque eu tenho boas obras. E o publicano só orou que era um desgraçado e não tinha obra nenhuma. E Jesus falou que o publicano foi justificado e o fariseu não. Mas, peraí, o fariseu mostrou as obras dele, as boas obras que ele praticava. E Jesus falou que ele não foi justificado. Onde está a harmonia nesse texto aí? Onde está a harmonia de Tiago com esse evangelho? Essa história é Eu muito tenho boa. que chamar o intervalo, então a resposta do Diego vai ser no próximo bloco, porque exatamente eu acabo de ver aqui um momento onde o Isaac fez uma pergunta para o pastor Diego e agora eu quero saber ele desenrolar esse nó entre fariseu e publicano. Rápido intervalo, a gente volta para continuar no último programa dessa temporada do Código Aberto. Valeu! Já de volta, e agora a pergunta do Isaac. Pastor Diego, como é que fica esse esquema do publicano e do fariseu no contexto de Tiago? O livro que podia ter saído da Bíblia, segundo Lutero, então. Exato. Olha só. Então, muito interessante essa história aí, porque ela ajuda a exemplificar exatamente essa tensão toda que a gente discutiu entre Tiago e Paulo, principalmente, que narra o Evangelho do ponto de vista da justificação, enquanto que Tiago está narrando o Evangelho do ponto de vista da justificação exterior, ou seja, o que eu vejo da sua justificação. Então, em primeiro lugar, o fariseu, ele não orou agradecendo pelas suas boas obras. Só um detalhezinho que não faz muita relevância,
mas é importante. Ele não orou pelas boas obras, mas pelas obras que ele tinha em mente. E a segunda coisa é que ninguém é justificado pelas obras. E o que o Tiago está dizendo não é que alguém é justificado pelas obras, mas que as obras apresentam aquela justificação que já recebemos em Cristo Jesus, pela graça e pela fé. Estamos encerrando com saudade um livro dos mais polêmicos da Bíblia, e o que o pastor Diego acabou de falar é forte. Chegaram a pensar que Tiago não deveria estar no cânon bíblico, porque não entendiam o que a gente falou por 13 semanas. É só fé, ponto final. Agora, uma vez que você tem só fé, ponto final, ela vem junto sempre com obras, com a obediência, com o transpirar, com o hálito, com o cheiro, com o comportamento que tem de um cristão dizendo, eu vivo com Jesus. E agora, moças, vamos deixar com vocês um pouquinho. O nosso manual fala do Evangelho eterno, do Evangelho do Antigo Testamento, do Evangelho de Paulo, mas vocês entendem então que Tiago, antes de mais nada e depois de tudo, reforça o Evangelho. Jesus em pele de homem, vivendo com a gente o que nós deveríamos viver de morte e para depois, saindo dessa morte, nos salvar para toda a eternidade. Isso é muito forte. Não vou fazer nenhuma análise profunda como a do pastor, do Isaac, mas olhando, às vezes, simplesmente assim pela própria leitura, a gente vê Tiago falando coisas que Jesus falou no Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha de Jesus foi a abertura, né, do seu ministério. Eu ouvi certa vez o termo seguinte, é a plataforma de governo de Deus. E Tiago usa situações muito semelhantes aqui. Eu vou ler para exemplificar, para ficar mais claro, Mateus 5, verso 12. Diz assim, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aqui a gente estudou há semanas atrás, citações de profetas e tudo mais. Várias referências assim que se assemelham muito com o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Então, não dá para desassociar de que Tiago ele vinha com uma nova doutrina, uma nova referência. É isso que nós viemos falando durante esses sábados, esses trimestres, né? Que esses episódios. As obras que ele fala são resultado. Né? É o resultado daquilo que a gente acredita. Tá bom, Thaisa. Tiago, o livro da chicotada ou o livro da graça? Então, algumas pessoas acham que esse último capítulo agora não tem nada a ver, não é, com a lição toda, mas nem fala de Tiago, não tem nenhum verso de Tiago. Na verdade, está resumindo tudo o que Tiago vem nos ensinando essa temporada toda, que é a salvação pela fé e ponto, como o senhor mesmo falou. E o que eu achei muito interessante de Apocalipse 14, 6, é que o nosso objetivo aqui é pregar o evangelho eterno a toda língua, a toda nação. E ele fecha com isso. Eu acredito mais do que nunca, gente, que somos uma geração especial. Telespectador, talvez eu já tenha aqui vivido um pouco mais do que você, mas ainda me sinto com um espírito jovem, porque jovem é aquele que não morreu, aquele que tem sonhos, entusiasmo, curtição de vida, isso eu tenho de sobra. Mas eu digo para você, jovem, eu acredito que estamos vivendo a última geração, sim. É essa geração que você está assistindo essa televisão. E aí eu pergunto, Isaac, pastor Diego, tem que nos incomodar essa última lição que diz, Tiago é o livro do Evangelho. Tiago é relevante, Tiago tem um DNA que aponta para Jesus em todos os seus aspectos. Agora, isso tem que gerar em nós, Isaac, uma reação prática de comprometimento. E o último programa dessa temporada poderia ser um chamado e um desafio a vivermos esse evangelho que está em Hebreus, que está em Apóstolo Paulo, que está no Antigo Testamento, e esse evangelho que está mais do que nunca no livro do irmão mais velho de Jesus, Tiago. O evangelho, ele diz em toda a Bíblia. Gênesis 3,15 já vai dizer lá, né, que um dia virá alguém que vai pisar na cabeça da serpente e vai nos dar salvação. E esse evangelho diz que eu morro e Cristo vive em mim. Esse é o evangelho.
E se Cristo vive em mim, eu não posso continuar sendo a mesma pessoa que eu era. Isso é incoerência. E é isso que Tiago vai ficar batendo na tecla o tempo todo. Olha, se você diz que tem fé, mas você é a mesma pessoa mesquinha de sempre, isso não é evangelho. Isso é simplesmente uma teoria, um conhecimento. Até demônio acredita nisso. Eles não estão salvos. Então, se você acredita nesse evangelho, se você acredita e vive realmente a vida que Cristo vive em você, isso vai se manifestar a vida de Cristo. E qual foi a vida de Cristo que o evangelho inteiro mostrou? É curar enfermo, é alimentar quem está passando fome, é ajudar o pobre, é o doente, é você ajudar todo mundo, é você falar de amor, é você corrigir e brigar com alguém, não para você ser mesquinho, mas para essa pessoa ter oportunidade de correção, de salvar. E no final das contas, Jesus morreu por todos eles, até aqueles que quiseram matá-lo. Né? Aí eu digo assim, eu tenho fé, mas a primeira pessoa que pisa no meu pé, eu bato nela, que evangelho é esse? E é isso que Tiago quis mostrar a gente, isso é incoerência, isso é hipocrisia. Se você tem fé, essa fé precisa ser manifestada pela vida de Cristo em você. E agora é momento de flashback, porque eu estou voltando às minhas páginas da Bíblia, são apenas 3 páginas, pelo menos na minha Bíblia de Tiago, né? Gente, que viagem que nós fizemos. Foi de sabedoria, perseverança, falar sobre língua, perdão, falamos sobre tentação, falamos sobre o padrão do cristão, falamos sobre o demônio que crê, falamos sobre como você se controlar, sabedoria do alto, de baixo, sabe? Falamos de tanta coisa e no final, como semana passada, nos emocionamos ao falar de dor, sofrimento no meio do louvor musical e, pastor Diego, nosso manual aponta para a nova aliança. Eu queria terminar esses últimos momentos apontando que o mesmo evangelho de Tiago, que recupera o Cristo morto, o irmão mais novo dele, que ele entendeu depois da cruz, num encontro particular com o Messias, é o mesmo Tiago que também aponta para o clímax, para o grande momento, para o encerramento do começo da eternidade, que vai ser, na verdade, o momento em que Cristo vai voltar. E essa nova aliança está presente no coração de Tiago também? Com absoluta certeza. Ela é manifesta, a manifestação dela é apresentada no texto de Tiago. Para você entender essa questão de nova aliança, vai ficar bem legal se você ler Hebreus 4:2, eu vou ler aqui, que diz assim, também a nós foram anunciadas as boas novas. Então veja, ele está no Novo Testamento dizendo, foram anunciadas a nós as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Está falando de quem viveu no período do Antigo Testamento. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então perceba, no Evangelho já estava presente o Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele já estava presente, mas as pessoas não entenderam. Aí veio Jesus em carne. Estava aqui o Evangelho andando com a gente. As pessoas não entenderam. Aí Paulo vai e descreve o Evangelho em inúmeras epístolas. As pessoas continuam sem entender. Então essa nova aliança é aquela fé que está escrita na pedra que agora é colocada no meu coração. É quando eu faço sentido daquilo numa vida real. Quando aquilo deixa de ser só palavras, quando aquilo deixa de ser só regras, quando aquilo deixa de ser só uma ideia de aparência. A gente confunde muito religiosidade, isso o fariseu fazia demais, né? Confunde religiosidade com espiritualidade ou com religação com Deus. E, na verdade, essa religação com Deus não ocorre no processo da religiosidade. Ela ocorre dentro do seu coração, na manifestação real de uma fé, viva de uma fé. Bom demais, e essa boa nova? É semana de Natal, a gente celebra o nascimento de Cristo, que sempre chega até o limite da morte de Jesus. Mas qual é a maior boa nova de uma semana como essa? Cristo nasceu, Cristo morreu, e o próprio Tiago, que viu Jesus depois da ressurreição, para nunca mais o ver até morrer e aguardar o quê? Que é a maior de todas as boas novas do Evangelho? A volta de Jesus. Tiago está aguardando essa volta e nós também podemos aguardar isso para sermos restaurados e acabar com todos esses problemas que a gente estudou durante esse trimestre, com sofrimento, com dor, com morte, com cobiça, com inveja. Isso vai acabar. Essa é a boa nova. Casal, boa nova. Jesus vai voltar? Sim ou não, Débora? Sim, definitivamente sim. A gente querendo ou não, né? Tem gente que não acredita e é o que a gente sempre fala, que a gente não pode banalizar isso, porque a gente sempre fala, ele vai voltar, mas a gente continua vivendo do mesmo jeito, né? E eu digo sempre que Deus valoriza muito, além das nossas mudanças, a nossa intenção de mudar, né? Porque a gente vai ter pecado até ele voltar. Sim. Mas a nossa intenção de mudança, a nossa intenção de viver para ele valoriza muito. E ele vai ajudar a gente para isso. Boa nova,
Tiago fica para trás nessa temporada, mas apontando para frente para a volta de Cristo. Volta de Jesus, como bem a Débora falou, não pode virar um mero slogan publicitário, e você sabe o que eu quero dizer com isso. Mensagens que só existem para fazer bons trocadilhos que levem à venda de produtos. Como é que um cristão pode terminar essa temporada vendo essa volta de Jesus, essa nova aliança, essa boa nova, essa esperança máxima, muito mais do que um mero slogan para a gente falar por aí? Eu acho que a gente aprendeu muito nessa lição sobre humildade, que é um assunto que muitas vezes, como a gente mencionou aqui, os fariseus são o que menos têm. Então, no dia que nós entendemos que a humildade é algo intrínseco do cristão verdadeiro que vive perto de Jesus, realmente nós vamos conseguir viver o que Cristo quer para Ele voltar e nos receber de braços abertos, e nós estarmos ainda em vida, recebemos esse Cristo maravilhoso. O Dilson foi no núcleo, né? Porque não diga que Tiago é o livro do legalismo, da lei, é o livro de você se despir, se desprover, se esvaziar por Deus dentro, e aí você vê o que acontece a partir desse Deus dentro. Né, Diego? Até porque sem esse Deus dentro, aí você vira aquilo que Jesus chamou de sepulcro caiado. Que era os fariseus, o tempo todo, né? Que a gente fala aqui no português, como é que é? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Exatamente. E Tiago está falando, não, se por dentro está Cristo, por fora vai parecer Cristo. Isaac, então para a gente poder fechar o trimestre, as obras e a fé estão em Tiago, e como a gente pode definir a epístola de Tiago à luz de um livro de evangelho? Dá tempo de uma ilustraçãozinha rápida? Dá. Eu li uma vez, é muito legal, comparando isso tudo com uma montanha russa. Né? A gente é jovem aqui, todo mundo acho que já andou. Opa, primeira fila de braço levantado, hein? E o que acontece numa montanha russa? Você tem ali um trilho, né? E para você andar na montanha russa, você tem que percorrer todo esse trilho. Digamos que esse trilho sejam as boas obras, né? É incoerente eu escalar esse trilho sozinho e começar a andar nesse trilho. Não vai dar muito certo. Mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer as boas obras, né? E aí eu tenho que subir no carrinho para poder percorrer todo esse trilho. Esse carrinho se chama graça. Só que para subir nesse carrinho, ele vai ser puxado por um cabo de ferro. Esse cabo se chama fé. Então, se a fé está agindo em mim, ela está me colocando no carrinho da graça. E a partir desse carrinho, eu vou naturalmente percorrer esse trajeto que eu deveria percorrer. O problema é quando eu desço do carrinho e quero fazer isso sozinho. Isso é impossível. Eu vou cair, eu vou morrer, eu vou me machucar. Aí você fala assim, tá, e onde está Jesus nessa história? Jesus está lá na cabine ligando o carrinho. E você decidiu contar só no último episódio essa fantástica ilustração, pastor. Muito boa. Podia ter ajudado a gente o trimestre inteiro. Parabéns, Isaac. Eu acho que essa é uma maneira bacana de você entender, jovem. Por que o Código Aberto é esse programa fantástico para você vir com a gente? Toda ilustração tem sua limitação, mas entenda de uma maneira concreta que você entende a relação fé, graça, Jesus e obras. Thaisa e Andiara, estamos encerrando o penúltimo bloco desse último programa dessa temporada. Vou sentir saudade de vocês. Como é que vocês fazem a avaliação de fé e obras, Tiago e o Evangelho? Fé e obras, elas são inseparáveis. Fé e obras em Tiago é a mesma fé e obras de Paulo, é a mesma fé e obras de Jesus. Então, essa é a maneira que eu entendi, resumidamente assim, esse livro de Tiago. Não que Paulo veja um Deus bonzinho e Tiago um Deus cruel. Eles falam da mesma fé, das mesmas obras e da mesma salvação. Amém? Eu estava aqui recordando que quando eu fui esse ano voluntária da Copa, eu trabalhei com uma amiga que ela é mormon. E eles têm a cultura de ser missionários. Pelo menos um ano da vida deles, eles crescem sabendo disso. Quando você chegar aos 18 anos, você vai ser missionário. E eu parabenizo eles por isso. E eu gostaria que nós também fôssemos dessa forma, que nós cuidássemos das nossas crianças com esse propósito. Olha, nós vamos fazer isso não porque você é obrigado a fazer, mas porque a gente ama tanto a Jesus e a gente sabe que esse é o nosso objetivo aqui, a nossa missão. Parabéns à produção que escolheu para esse trimestre pessoas tão fundamentais nos pontos de vista, e você percebe aqui, a Andiara com sua experiência, a Thaisa com a sua experiência, pastor Diego, Isaac, você entendeu que nessa complexidade de pensamentos
a gente chega a um senso comum. Missão, ação, fé, graça, paixão, céu, tudo isso aqui. Jovem, tem que chamar um intervalo. Nunca diga que você não foi avisado, alertado, incomodado e provocado por uma geração de jovens dizendo para você: o Evangelho está presente em toda a Bíblia. E esse Deus transforma tudo que a gente sente para mudar tudo que a gente faz. Até a volta de Jesus. Rápido intervalo, não sai daí porque o último bloco desse último programa dessa temporada ainda tem música, despedida e muito carinho por você. Já já a gente volta. De volta, último bloco, último momento com vocês, acabando, mas não acabou não, porque semana que vem tem mais e o Código Aberto continua estudando com você a Palavra de Deus de um jeito diferente, mas eu vou sentir saudade sim desses convidados que a gente aprendeu a conversar, conviver, conhecer e a peculiaridade de cada um, né? Já já vocês vão dar seus últimos momentos, últimas mensagens, mas vamos ouvir música. Grande Sidney, usando seus dons para tocar violão para Jesus. E um casal, olha que ano, hein? Ano do primeiro ano de casamento, terminando nessa semana de Natal aqui no Código Aberto. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Deus seja louvado. Você sinta o poder do Espírito Santo tocando a sua vida e transformando. Peça para Jesus assim: Jesus, muda tudo que eu sou. Faça nova criatura em mim. Pra onde vai? De onde vem? Não podemos dizer, só sentir o que Ele faz, o que Ele traz, seus efeitos em mim, o vento sopra em mim. Não vejo, mas vejo o seu agir. Sopra em mim, Espírito Santo, sopra em mim com o teu vento, mude o que sou neste momento. Assim é o poder do Espírito Santo em mim, sem notar e nem ver. Sinto a força que me fez reviver. O vento sopra em mim. Ele pode soprar agora em sua vida. Não vejo, mas vejo o seu agir. Sopra em mim, Espírito Santo, sopra em mim com o teu vento, mude o que sou neste momento. Sopra em mim,
sou neste momento. Amém. Vocês são sempre bem-vindos no programa Código Aberto. Obrigadíssimo por participarem desse último episódio dessa temporada. E a gente se encontra em outros programas. Deus abençoe a vocês, Sim, Débora, Gilson, Sidney, o dom que Ele lhe deu. Façam da vida de vocês uma vida de super louvor e dependência de Deus. Temos alguns minutos finais aqui e agora é o momento final mesmo. Pensei em ler o último versículo de Tiago, mas sabe o que eu pensei, pastor? Voltar às minhas 3, 4 páginas da Bíblia e voltar a ler o primeiro versículo de Tiago. E é com isso que eu queria que vocês pensassem bem com calma, vocês têm tempo, pensando exatamente nessas primeiras palavras de Tiago 1:1, quando ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Você poderia colocar teu nome aqui, Isaac, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Andiara, serva de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Tiago. Ele não colocou aqui obediente a Deus, obedecedor da lei, o grande enquadrado pelos podes e não podes da lei. Por isso que Tiago não é o livro do legalismo, não é o livro da palha, é o livro que mostra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente encerra esse livro, Andiara? Descobrimos aí durante as semanas que eu fui um pouco de Tiago no início da minha caminhada cristã, assim, na igreja, e era doutrinas, leis, não pode, era isso que movia, até o dia que eu tive um encontro surpreendente com a graça, né? Eu falei, não, está errado, eles estão falando coisa errada aí, não pode ser assim, não pode ser tão fácil. E Jesus, ele separou a história da humanidade em antes e depois. E Jesus separou a história da minha vida em antes e depois. E Ele quer separar a história da sua vida em antes e depois. Você trabalha com leis. Leis é teu instrumento de profissão e trabalho. Não deve ser tão simples uma advogada que lida com lei, vê na Bíblia, no plano da redenção, a lei sob o ponto de vista correto, segundo a vontade de Deus. Como é que você vai lidar com isso daqui para frente? A lei humana acaba, às vezes, desvirtuando um pouco e ela é tão imperfeita que a gente, às vezes, não respeita o quanto deveria. E quando a gente vê a lei de Deus perfeita e que isso é uma demonstração de amor, isso faz toda a diferença para ser cumprida, né? É muito mais fácil cumprir uma lei perfeita, uma lei que ela tem por base o amor e benefício. Ela só traz benefícios para mim. Ela só me traz benefícios espirituais e benefícios relacionais também. Bacana. Relação minha com o meu próximo. Thaisa, você veio aqui transpirando cristianismo prático. Você é uma bênção de Deus também para essa igreja, porque traduz de maneira muito pragmática que cristianismo tem que sair do ovo, tem que fugir do próprio umbigo, tem que encarar países, culturas, viajar, servir, entrar em lugares não alcançados e não medir esforços para ser uma serva de Deus. Você colocaria o teu nome no lugar de Tiago para dizer: Thaisa, serva de Deus e do Senhor Jesus Cristo, no final dessa temporada juntos? Sim, assim como eu coloquei lá no meio do ano. Para onde você quer ir? Não sei, onde vocês quiserem me mandar. E eles me mandaram. Então, em Salvador, tivemos a oportunidade de ter a maior gota humana de sangue na Supermissão. E hoje eu convido a todos que não só agora, nesse espírito natalino, que muitas pessoas têm compaixão, mas que você peça a Deus que Ele mantenha esse espírito de compaixão, amando uns aos outros durante toda a vida até que o Senhor volte. E teu maior sonho nas suas atividades missionárias que você deixa para o jovem que acompanha o Código Aberto, te ouvindo pela última vez, por enquanto, né? É que, através do nosso trabalho, a gente consiga resgatar muitas almas para o Senhor, que muitas pessoas possam ver Jesus em nós. Lei e graça.
Ai, pastor. Para você. Lei e graça. Nós não somos salvos por conta da lei, e sim pela fé, pela graça, e consequentemente as obras vêm. E ponto final. E ponto final. Tiago, essa bênção. Isaac, nosso grande brother, filósofo, homem das ilustrações e das camisetas. Vai deixar saudade, Isaac. Você tem que voltar logo com a gente aqui também. Deus te abençoe com toda a tua juventude, teu casamento e tua ajuda aqui na Novo Tempo como produtor de programas muito missionários evangelísticos. Mas você colocaria teu nome nesse primeiro versículo e o que isso impacta você, Isaac? O meu desejo é esse, né? E eu acho muito próprio Tiago falar servo, eu sou servo. E aí eu lembro lá em Mateus, quando Jesus faz uma ilustração, né? Eu não sou o mestre da ilustração, Jesus é o mestre da ilustração, né? E ele fala assim, que patrão, que quando o servo chega em casa e depois de ter trabalhado o dia inteiro, o patrão vai falar assim, olha, venha, sente-se aqui na minha mesa, coma da minha comida, porque você é muito bom. Aí ele fala, não. Vai virar para ele e falar assim, seu servo inútil, você só fez o que você devia ter feito de começo de conversa. Esse é o seu trabalho, você tem que fazer isso, é tua obrigação. Aí ele fala assim vocês também deverão falar, quando vocês fizerem tudo certo, vocês deverão falar assim, eu sou inútil, eu só fiz o que eu precisava ter feito. E aí eu vou ainda para a história do filho pródigo, quando o filho reconhece de joelhos que ele fala assim, eu preciso falar para o meu pai que eu sou servo, eu preciso ser tratado como servo. E ele vai chorando para o pai e fala assim, pai, me trata como servo. E aí o pai vira para ele e fala assim, você não é servo, você é filho, você é meu filho. Lei e graça para você, Isaac. Tiago é o livro da lei, é o livro da graça, é o livro do quê? É o livro de tudo isso daí. A lei, ela foi feita para me proteger. Né? Essa nova aliança é a mais antiga aliança de todas. É a aliança que diz Deus é amor. E essa lei se manifesta no meu coração para preservar a minha vida e para preservar a vida do próximo. E a mesma graça que Deus oferece para mim, preservando a minha vida ingrata, eu preciso viver um evangelho que estenda essa mesma graça para quem está do meu lado. Para que juntos todos nós possamos ser filhos desse Pai maravilhoso. E o seu recado derradeiro para milhares e milhares de jovens que não podem ser crentes cansados. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e não glorifiquem a você, mas glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Quando a gente se envolve e a gente brilha, a gente é sal que salga, que tempera um mundo tão sem graça, esse cansaço Deus tira da gente e a gente arregaça as mangas e vai viver um evangelho lá fora. Pastorzão, últimos momentos. Falamos tanto da teologia de Tiago, está bem colocado e bem enquadrado na relevância evangélica dele perante a Bíblia, mas agora tira o PR e é Diego falando. Depois de 13 semanas juntos, o pastor sabe tudo. Não, pelo contrário. Sabe quase nada, a gente tem que aprender pela eternidade. O que isso impactou pessoalmente em você que você quer compartilhar com a gente? Eu queria falar para 2 grupos agora. O primeiro grupo é um grupo que faz um monte de coisa, está fazendo um monte de coisa, que não sabe nem por que está fazendo. E pode ser que esse grupo, por estar fazendo muitas coisas, que são ditas religiosas, coisas da igreja, coisas de Deus, está entendendo que fazendo estas coisas está se aproximando de Deus, está alcançando a salvação. E o recado do Tiago é que não. Essas coisas não têm o poder de nos salvar, essas coisas não têm o poder de nos religar a Deus. Fazê-las em si não nos dá o poder de estarmos religados a Deus. Elas precisam fazer sentido. Você precisa entender por que fazemos as coisas que fazemos. Por que o cristão age assim? O que é que está por trás? O que é esse evangelho que motiva cada ação, cada manifestação desse reino que está aqui dentro? Jesus falou, o reino está dentro de vocês. O que é que move isso aqui? Esse reino que está dentro, que faz a gente se mover do lado de fora. E o segundo grupo, para quem eu queria falar, Tiago diz aqui no verso 22 do capítulo 1, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Talvez você já entenda a graça, ou acha que entende a graça, talvez você entenda a teologia, talvez você acha que tenha muito conhecimento, e está aí na igreja cheio de conhecimento, cheio de entendimento, mas está sentado no banco.
Lá, quando Constantino acabou com a perseguição, todo mundo achou uma bênção, né? Pararam de comer cristãos no Coliseu. Uma bênção, realmente. Aí ele pegou e falou, vamos fazer um prédio, colocar um monte de banco para o pessoal sentar. A gente sentou naquele banco no século IV e nunca mais levantou. Acabou. E agora você está aí assistindo a televisão, sentado no seu sofá, confortavelmente, assistindo a gente falar todas essas coisas e não vai servir de nada se isso não fizer você se levantar e manifestar esse reino que está dentro de nós por meio daquilo que Cristo fez, por meio da sua graça. Pastorzão, que Deus te abençoe. Amém. Recado dado, jovem. Acabou. Vou sentir saudade desse grupo. Acabou para a gente continuar junto. A gente se encontra no Facebook, você vai achar a Thaísa, vai achar aí a Andiara, vai conhecer o Isaac, conversar com o pastor Diego, temos aqui o nosso grupo de louvor, todos estão nas redes sociais, todo mundo está acessível para a gente continuar cada vez mais próximos. Essas são minhas últimas palavras desse último programa dessa temporada. Jovem querido, você está no melhor lugar que existe, que é assistir a Novo Tempo para ser incomodado pela esperança. Tiago é esse livro fantástico que mostra um cristianismo de fé que se traduz necessariamente em ação. E aí, jovem, o que é que você vai fazer depois desse programa? Vai zapear para outro programa, para outro canal, desligar sua TV, fechar teu notebook, guardar teu celular no bolso de volta e dizer que estou salvo e agora é tudo que precisa? Claro que sim. Só que além da salvação, quais são as ações que o mundo vai ver em você? Jovem amado, posso ficar um pouco impaciente dizendo para você, você colocaria o teu nome no primeiro versículo do primeiro capítulo de Tiago? Ou você ficaria como Tiago antes da morte de Cristo, como irmão mais velho, julgando, observando, criticando, questionando, aquele fariseuzinho cheio de regras e podes e não podes, sem sentir a essência do Evangelho? Entenda de uma vez por todas, a TV Novo Tempo sim, pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas como um movimento mais do que uma igreja, como uma igreja mais do que uma creche, como falamos semana passada. Nós nos impacientamos pela volta de Cristo. Jesus vai voltar, quer você queira, quer você não queira. Jesus vai voltar, quer você esteja preparado ou não esteja preparado. Jesus vai voltar, quer você esteja mais fariseu ou muito mais cristão. Jesus vai voltar, quer você curta ou não curta os seus próximos dias de Natal. Essa é a última semana do ano quando a gente fala em Natal. Essa é a semana do Natal, eu te pergunto, como começamos falando do presente, sabe o maior presente? Cristo, que nasceu. Sabe qual é o maior presente? Cristo, que morreu. Sabe qual é o maior presente? Cristo, que ressuscitou e voltou lá para o céu interceder por nós. Mas você sabe qual é o maior de todos os presentes? Esse Cristo, que Tiago aprendeu a conhecer, a amar e desejar, que volte o mais rápido possível. Que sejamos a última geração em vida até a volta de Cristo. Amado jovem, eu te encontro no Face, eu te encontro no selfie do código. Te desejo de coração e beijo sincero um Feliz Natal. Mas é o Natal da impaciência para que Jesus volte logo, para que a gente se reencontre lá no céu, né? E o selfie do código, o código aberto, com todas as formações que cada vez eu guardo mais no coração, em cada temporada, a gente se encontre lá para dizer, valeu a pena. E sabe o que vai ser mais legal? A gente encontrar você, telespectador, que vai mostrar para nós que valeu a pena a gente lutar do lado de cá do céu, acreditando nesse Evangelho Cristo e nessa esperança Jesus. Que Deus te abençoe. A gente se encontra no próximo programa, com temporada nova, mas com a mesma esperança da volta de Jesus. Até o próximo programa, Código Aberto.